Olá, vamos falar sobre o FIES, o Financiamento Estudantil do Governo, que apesar de haver correção monetária pelo índice de inflação INPC, ele aplica juros zero e ele é praticamente o único financiamento estudantil que abre crédito para famílias de baixa renda. Apesar de tudo isso, de várias vantagens, ele é, infelizmente, escasso, principalmente para o curso de medicina. No segundo semestre de 2021, cerca de 30.068 estudantes de medicina não foram chamados na nenhuma lista de espera. Portanto, é uma demanda muito grande por essas vagas e isso faz com que ele tenha algumas características aliadas à concorrência por conta da nota do Enem. Então vamos entrar em alguns detalhes para vocês entenderem quem pode solicitar o FIES, como funciona e qual é a previsão de prazo. O financiamento estudantil do governo, ele mescla duas questões, renda familiar e também mérito acadêmico, mérito de notas. Ou seja, como ele é escasso, ele tenta atender não simplesmente quem seja bom aluno, mas quem tenha bom aluno e também tenha renda familiar de até 3 salários mínimos per capita. Como funciona isso? Rendimentos brutos dos membros do grupo familiar que moram no mesmo endereço. Então, pai, mãe, filho, por exemplo. Todos os rendimentos brutos, salário bruto, se recebe aluguéis, se tem aposentadoria, enfim. Todos esses rendimentos são somados e divididos pelo número de membros. Então, vamos supor que apenas o pai trabalhe e que ganhe R$ 9.900. Divide por 3 membros no grupo da família, dá R$ 3.300. O salário mínimo em dezembro de 21 é de 1.100. Então, 3.300 dividido por 1.100, 3 salários mínimos per capita. Essa família pode concorrer ao FIES, desde que tenha realizado alguma prova do Enem a partir de 2010 e não tenha zerado na redação. Mas não basta ter renda, não basta ter feito o Enem, tem que ter, como a concorrência é escassa, como eu estava dizendo, apesar da média ser exigida ter que ser acima de 450 pontos, no processo de concorrência de inscrições do FIES, essas notas costumam ir aí acima de 700 pontos, as notas de corte, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. E qualquer faculdade oferece? Não. A faculdade tem que ter se inscrito no FIES, ter conceito positivo no MEC, que é numa escala de 1 a 5, ter notas 3, 4 ou 5, e ofertar as vagas no FIES. Tá? As inscrições do FIES são feitas nesse site aqui, no FIES. Só um minuto. As inscrições para o FIES devem ser feitas no site fies.mec.gov.br. Neste momento, as instituições de ensino que queiram participar de 2022 que estejam habilitadas pelo governo, houver algumas que estão proibidas, estão suspensas do direito de participar, mas se ela se inscreveu, participou do FIES, já foi feita a inscrição da universidade, está a qualquer momento para sair um novo edital do primeiro semestre de 2022, onde sempre que sai algum novo edital eu faço algum vídeo e vocês vão ser os primeiros a saber. Tá? Então aqui ainda nesse site, no portal fies.mec.gov.br ou fies.mec.gov.br, ainda consta os dados referentes ao segundo semestre de 2021. Como é que funciona essa inscrição? Você está previsto a mudança do sistema do MEC. A gente espera que ele vai conciliar as informações de Receita Federal, do Imposto de Renda, do meu INSS, onde tem o relatório do CNIS, que mostra as contribuições à Previdência, o Cadastro Único, que tem o Cadastro do Bolsa da Família, para que diminua a quantidade de fraudes e que também a CPSA possa reprovar com mais provas nesse sentido. Então o aluno se inscreve e ele vai dizer lá qual o nome dele, com uma senha que ele tem que cadastrar no gov.br, é uma senha única de todos os programas do governo. Você vai dizer o seu nome, onde que você mora, quem são as pessoas do grupo familiar, qual que é a renda de cada um de vocês, tá? E depois, quando chegar na área do curso, quando você escolher lá medicina, ele vai abrir qual cidade,
Quando você escolher, por exemplo, São Paulo, ele vai te abrir apenas as faculdades daquela região, daquela macro-região. Então você não vai poder, você pode colocar até 3 opções, mas muitas cidades você não vai ter mais do que uma ou duas. Porque você não pode colocar como primeira opção São Paulo, segunda opção Mato Grosso, por exemplo, porque faz parte de uma outra macro-região. Então você vai colocar até 3 opções e as notas de corte vão começar a ser informadas assim que o número de quantidade de vagas for preenchida. E aí todo dia vai sendo atualizada essa nota e vai mostrando para você se você está dentro ou não da possibilidade. Importante, para que você possa ir mudando, administrando a sua inscrição para que você passe a ter chance. Mas o importante é dizer o seguinte: aquela nota de corte informada não é exclusiva daquela faculdade que você se inscreveu. Se você se inscreve só, por exemplo, na UniX e naquela macro-região tem a UniX, a UniY e a UniZ, a nota de corte vai ser a menor das 3, se naquela macro-região só tiverem 3. Então, se você se inscrever apenas na UniX e achar que está dentro, você pode não estar, porque aquela nota pode ser da UniZ, entendeu? Então, por isso que é muito importante, vocês não pedirem para consultorias ficarem fazendo inscrições para vocês. Vocês fiquem administrando, porque você imagina alguém com 50 alunos para fazer essa administração no último dia de inscrição. Fica bem complexo. Então é muito importante que você entenda como é que funciona e você vá administrando. Não, eu não vou aqui em São Paulo, eu vou lá para o Rio Grande do Sul. Não, eu vou para o Mato Grosso. Não, eu vou para Tocantins. E você fica administrando a sua inscrição entre as primeiras, segundas e terceiras opções, de acordo com as faculdades de seu interesse, e que a nota sua do Enem esteja dentro. Como eu disse, é esperado notas acima de 750 pontos, mas para ter boas chances, normalmente acima de 750 pontos. Tá? Feita a inscrição, lá no último dia você finaliza. Não deixe de finalizar. Tem estudantes que não finalizam e acham que estão concorrendo e perderam a chance. Tá? Dentro disso, o que mais a gente pode falar de situações, de problemas e de dúvidas que os estudantes têm no financiamento estudantil? Ah, mas eu já sou matriculado numa faculdade, eu tenho mais chance? Você tem a mesma chance do que um novo aluno. A única coisa é que se você está no metade do semestre, por exemplo, no segundo semestre, e a sua faculdade é o curso anual e não tem processo seletivo de novos alunos na metade do ano, aí sim essa vaga é só para quem está matriculado, tá? Mas isso é raro no curso de medicina, porque praticamente todos eles acabam sendo semestrais. Então você pode sim, só que na minha opinião diminui um pouco a sua chance, porque presume-se que você não quer trocar de faculdade. Presume-se que você quer continuar na sua faculdade. Então com isso, o que acontece? Você vai colocar só uma faculdade como inscrição, tá? Então o aluno novo que vai pleitear, ele está muito aberto a opções, em qualquer cidade, em qualquer estado, desde que ele consiga o FIES, ele passa a ter muito mais chance. E você, se for querer numa outra faculdade, e você já terminou, por exemplo, o primeiro semestre, porque as transferências você pode solicitar, você depende de conseguir ter o edital de transferência. Você precisa conseguir o FIES em outra faculdade e também passar num processo de edital de transferência, o que para o curso de medicina fica bastante difícil. Outras dúvidas, além da nota de corte, mas eu já sou formado, eu posso? Ou eu já autorizei o FIES, eu posso? Poder você pode, mas você fica no fim da fila. Então imagine, tem um estudante que eu dei mentoria não, ele me perguntou uma dúvida, está lá no meu Instagram, no @Brasil, ele ficaria em 6º colocado no curso de medicina. Só que quando ele preenchia que ele era formado, ele ia para 813, se eu não me engano. Veja, porque havia 800 pessoas na frente dele que não eram formadas, ou que não eram formadas, porque existem 4 ordens de prioridade. Primeira prioridade é quem nunca utilizou o FIES e não se formou. Segunda é para quem para quem utilizou o FIES, quitou e não se formou. Terceira, para quem é formado e nunca usou o FIES. E quarto, para quem é formado, usou o FIES e quitou. Então, isso faz com que esse estudante que eu dei o exemplo, ele fosse a terceira prioridade. Então, na frente dele haviam 812, por exemplo, que não se formaram, mesmo que tivesse utilizado o FIES e quitado. Então, poder pode, mas no curso de medicina fica muito complicado. Ah, mas e se eu disser que eu não sou formado? Bom, se você disser isso,
considerado um crime de falsidade ideológica. Você pode ter sérias consequências nesse sentido, a partir de denúncias, a partir de conciliação de sistemas do MEC. Então não faça isso de você dar informações que não são a verdade, por você poder ter consequências gravíssimas nesse sentido, tá? Outras dúvidas que eventualmente os alunos têm: se eu tiver o FIES, eu posso depois transferir para uma outra faculdade? Tem alunos que às vezes conseguem faculdade numa faculdade que ele não gostaria, longe de casa ou de baixa qualidade, e ele já no segundo semestre, onde ele pode solicitar transferência, ele já quer aplicar. Como estava tendo muito aluno nessa situação, o governo estipulou uma regra que é: você precisa ter nota suficiente para ter entrado nessa faculdade que você quer ir no semestre anterior. Além da faculdade, você tem que passar por um processo seletivo deles. Então, fica bastante complicada essa transferência, porque presume-se que você entrou numa faculdade porque a nota era mais fácil, tá? Então, não entre numa faculdade tentando se transferir para outra. Vamos lá, o que mais vocês têm de dúvida? O grupo familiar, os documentos do FIES. Eu vou colocar uma lista de quais os documentos está previsto na lei que a comissão peça. Mas além desses documentos, ela costuma pedir o CNIS, que mostra os vínculos de contribuição do INSS às fontes pagadoras. Ela costuma pedir o imposto de renda, que, por exemplo, em março de 2022, você ainda não vai ter feito a declaração de 2021. A vigente é referente ao ano de 2020. Então ela mostra rendimentos que não necessariamente são os atuais, mas ela mostra ali fontes pagadoras, ela mostra algumas questões que fazem com que a comissão possa, de uma maneira muito mais, ter mais poder de investigação. Então ela costuma pedir extratos também, bancários, e muitas coisas de declaração. Se você entrega só o do Bradesco, por exemplo, às vezes você vai ter que ter uma declaração que de fato você não tem conta em mais nenhum banco. Por quê? Passa a ser sua responsabilidade caso você tenha omitido informações, tá? Então, a CPSA, quem que é a CPSA? A CPSA é a Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento do FIES. É um órgão independente que tem membros da universidade, membros dos alunos e também dos professores. Essa comissão é quem faz e tem responsabilidade civil e criminal sobre isso. Eu fui presidente do CPSA há mais de 10 anos, então entendo muito bem como é que funciona esse processo e os cuidados que vocês devem ter para prestar as informações. O FIES financia toda a mensalidade, 100%, eu pago só depois de formar? O FIES é um dos poucos que financia quase 100%. Ele chega a 97%, mas tem um teto de R$ 7.163. Então, se você está numa faculdade de R$ 7.000 e conseguir 97%, ótimo. Esses 3% você vai pagar todo mês, somado com um seguro de vida e mais uma taxa do banco, de valores não significativos, todo mês, que é chamado de coparticipação. Mas se a faculdade é de R$ 10.000, aí você vai ter que pagar esses 3% mais a diferença do teto até os R$ 10.000. Não, minto. 97% de R$ 10.000 seria R$ 9.700. Mas você teria os 7.163 de financiamento. E essa diferença para os 10.000 você teria que pagar como coparticipação. O que estudantes de baixa renda, isso vira um grande problema, porque, já antecipo uma dúvida de vocês, não dá para pegar 2 financiamentos para o mesmo curso de medicina. Eu não conheço nenhum caso de financiamento estudantil que você consiga financiar a coparticipação, tá? Eu vou deixar aqui no link dos comentários o link de uma planilha para vocês baixarem, para vocês saberem, baseado na renda de vocês, na mensalidade do curso e no conceito do curso, qual que seria o valor financiado que vocês iriam ter nessa instituição, tá? Ali vocês vão ter de 50% a 97%. Dúvidas? Essas inscrições, nesse site você vai fazer a inscrição, você vai finalizar essa inscrição, depois de alguns dias você vai ter a divulgação dos primeiros pré-selecionados. Se você for pré-selecionado, você vai ser chamado no sistema para fazer uma complementação da sua inscrição, onde você vai colocar mais informações não solicitadas inicialmente, como por exemplo dados do fiador, e você vai comparecer à CPSA da faculdade, a Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento, para fazer a comprovação dos documentos. Você vai apresentar os documentos.
A comissão te aprovando, ela vai te dar um documento chamado DRI, Documento de Regularidade de Inscrição, que você vai ao banco, à Caixa Econômica, para assinar o contrato. Lá vai ter as exigências do fiador, tudo isso, se necessário. Com o contrato assinado, você volta à faculdade e você se inscreve. Está previsto para que essas inscrições agora do próximo semestre ocorram na segunda quinzena de fevereiro. A lista de chamada deve ser no comecinho de março. E ali você, se for chamado, você vai começar as aulas, provavelmente depois de iniciadas as aulas. Infelizmente o FIES tem esse atraso, que em 2021 foi antecipado bastante, mas me parece que para 2022, pelos cronogramas extraoficiais, será só em março o início das aulas dos primeiros chamados. A partir daí, quem não for chamado vai ficar numa lista de espera, que costuma ter ali de 20 dias a 30 dias mais ou menos, que eles vão chamando essa lista de espera. O governo mudou a regra e tem realocado recursos dentro das inscrições, tem feito com que a lista de espera tenha andado mais rápido e por conta disso não teve também processo de vagas remanescentes. Ou seja, depois de chamado a lista de espera, abre-se o processo de vagas remanescentes, que é para você que só optou pela Uni X e Y, ter a opção, por exemplo, de optar pela Uni A, se sobrou vaga na Uni A. Então, eu acredito que processo de vagas remanescentes, que nunca houve nos últimos 3 ou 4 anos, nos primeiros semestres, só tiveram nos segundos semestres, exceto em 2021, que com essa mudança do governo ficou mais complexo. Ah, mas eu tenho uma nota do Enem, eu sei que tem aluno seu que conseguiu com nota 500 e pouco FIES para medicina e formado. Sim, foi uma oportunidade que o governo já deixou claro que não será mais assim. O processo de vagas remanescentes era por ordem de chegada e não importava se era formado ou se tinha nota baixa, desde que fosse acima de 450 pontos. E o governo já deixou bem claro que em todas as portarias e leis está dizendo que deverá ser também por ordem decrescente de inscrições do Enem. Aí pode ter uma chance o formado, a gente não sabe, porque formado com boa nota não consegue o FIES. Mas se no processo de vagas remanescentes, se não tiver a ordem de prioridade, seja apenas a ordem decrescente, os formados ou quem já teve FIES provavelmente vai pegar a grande maioria dessas vagas, tá? Se você começar a conseguir for chamado muito tarde, não der tempo de você continuar os seus estudos, você pode ter sua inscrição postergada e começar no semestre seguinte. Então isso normalmente está previsto. As mudanças nos editais são mudanças muito sutis. A gente não espera nenhuma mudança muito significativa, mas se houver algum tipo de mudança, vocês saberão sobre isso. Bom, então acho que eu já falei sobre nota de corte, já falei sobre a vaga garantida no primeiro semestre do curso e a dificuldade de transferência. O FIES de 100%, o fiador, o fundo garantidor, tá? Então, se você tem alguma dúvida, anote aí nos comentários, acompanhe os links que eu vou colocar aqui na descrição dessa aula para que você possa entender muito mais sobre o FIES, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.